ela dedicou 52 anos da vida à família. Acordava todo dia às 5 da manhã para preparar café, arrumar a casa e cuidar de todos. Mas nada, absolutamente nada, preparou para o que encontrou naquela quinta-feira de março, quando voltou mais cedo da consulta médica. A imagem que viu na própria cozinha destruiu tudo em que acreditava. Mas o que ela fez depois disso chocou não apenas a família, mas toda a vizinhança do bairro onde morava há décadas. Esta é a história de Dona Maria das Graças, uma mulher simples do interior de Minas Gerais, que trabalhou a vida inteira como costureira para sustentar a família. Casou-se aos 18 anos com João, um homem que conheceu na igreja e que prometeu amá-la até que a morte os separasse. Tiveram 3 filhos, Carlos, que hoje é mecânico, Fernanda, que trabalha como enfermeira, e o caçula Roberto, que mora em São Paulo e raramente aparece em casa. Dona Maria sempre foi o centro da família. Era ela quem organizava os almoços de domingo, quem lembrava dos aniversários, quem mediava as brigas entre os irmãos e quem abria a porta para qualquer parente que precisasse de ajuda. Sua casa era pequena, mas sempre tinha um prato a mais na mesa e um colchão no chão para quem precisasse dormir. Entre todas as pessoas que ajudou ao longo dos anos, nenhuma foi mais beneficiada que sua irmã caçula, Lourdes. 15 anos mais nova que Maria, Lourdes sempre foi vista como a bonita da família, a esperta, a que conseguia tudo o que queria com um sorriso. Quando os pais morreram, foi Maria quem cuidou de Lourdes, pagou seus estudos e até ajudou quando ela engravidou solteira aos 20 anos. João, o marido de Maria, sempre foi um homem respeitado na comunidade. Trabalhou durante 30 anos como pedreiro, construindo casas por toda a região. Era quieto, trabalhador, e todos diziam que Maria havia encontrado um bom homem. Ele nunca levantou a voz para ela. Nunca bebeu além da conta. E sempre entregava o dinheiro do salário inteiro em casa no final do mês. A rotina de Maria era sempre a mesma. Acordava cedo, preparava o café da manhã, arrumava a casa enquanto João saía para o trabalho. Depois ia para sua máquina de costura, onde passava o dia fazendo roupas sob medida para as mulheres da cidade. Era um trabalho que ela amava e que lhe dava uma independência financeira que muitas mulheres da sua geração não tinham. Aos finais de semana, a casa se enchia de vida. Os filhos vinham almoçar, traziam os netos e Lourdes sempre aparecia com suas filhas gêmeas. Era um momento sagrado para Maria ver toda a família reunida ao redor da mesa que ela mesma havia preparado. Ela se sentia realizada, completa, como se toda a luta da vida valesse a pena naqueles momentos. Mas nos últimos meses, algumas coisas começaram a mudar de forma sutil. João, que sempre foi pontual, começou a chegar mais tarde em casa. Dizia que estava pegando mais obras, que precisava trabalhar mais para garantir a aposentadoria. Maria acreditava. Afinal, ele sempre foi um homem dedicado ao trabalho. Lourdes também começou a aparecer mais em casa. Antes vinha apenas nos finais de semana, mas de repente estava lá 2, 3 vezes por semana. Dizia que estava tendo problemas com o ex-marido, que precisava conversar com alguém, que se sentia sozinha. Maria, como sempre, abriu os braços para receber a irmã. O que Maria não percebia eram os pequenos sinais que estavam bem na sua frente. Como Lourdes sempre perguntava quando João chegaria do trabalho, como ela se arrumava mais quando sabia que ele estaria em casa, como os dois paravam de conversar quando Maria entrava na sala. Como João começou a tomar banho assim que chegava do trabalho, coisa que nunca fez antes, os filhos de Maria também começaram a notar coisas estranhas. Carlos comentou com a mãe que havia visto a tia Lourdes conversando com o pai no bar da esquina numa tarde em que ele deveria estar trabalhando. Fernanda achou estranho quando foi visitar a mãe e encontrou Lourdes, arrumando a casa como se fosse a dona. Mas Maria sempre tinha uma explicação para tudo. Sempre via o lado bom das pessoas. A verdade é que Maria não queria ver os sinais porque não conseguia imaginar que as 2 pessoas em quem mais confiava no mundo fossem capazes de traí-la. João era seu marido há mais de 30 anos, o pai dos seus filhos, o homem que dormia ao seu lado todas as noites. Lourdes era sua irmã, a pessoa que ela criou como se fosse uma filha, que sempre correu para ela em todos os momentos difíceis. Mas a realidade tem uma forma cruel de se impor, mesmo quando tentamos ignorá-la. E para Maria, essa realidade chegou numa quinta-feira comum de março, quando ela voltou mais cedo de uma consulta médica, porque o doutor havia cancelado os atendimentos da tarde. Eram 2 horas da tarde quando ela chegou em casa. Normalmente, João só voltava do trabalho às 6, e a casa ficava vazia durante a tarde. Mas quando Maria abriu o portão, viu a bicicleta de Lourdes encostada na parede. Achou estranho, mas pensou que a irmã havia vindo buscar alguma coisa que havia esquecido. Quando abriu a porta de casa, escutou vozes vindas da cozinha. Vozes baixas, sussurrando. Maria caminhou devagar pelo corredor,
sem fazer barulho, pensando em dar uma surpresa para a irmã. Mas a surpresa foi dela. Na cozinha, encostados no balcão onde ela preparava as refeições da família há décadas, estavam João e Lourdes. Mas não estavam apenas conversando, estavam se beijando, se tocando, completamente alheios ao mundo ao redor. A cena era tão chocante, tão surreal, que Maria teve a impressão de que estava assistindo a um filme, que aquilo não podia estar acontecendo na sua própria casa. Por alguns segundos, ela ficou paralisada. Não conseguia se mexer, não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava vendo. Eram as duas pessoas que ela mais amava no mundo, traindo-a da forma mais cruel possível, no lugar mais sagrado da sua vida. Quando finalmente conseguiu se mexer, Maria deu um passo para trás, esbarrando numa cadeira que fez barulho. João e Lourdes se separaram imediatamente, com expressões de pânico no rosto. Lourdes começou a chorar, balbuciando desculpas que não faziam sentido. João ficou em silêncio, com a cabeça baixa, como um menino que havia sido pego fazendo algo errado. Maria não gritou, não chorou, não fez escândalo. Apenas olhou para os dois por alguns segundos que pareceram eternos. Depois se virou e saiu de casa. Caminhou pela rua sem destino, sem saber onde ir, sem conseguir pensar direito. Seus vizinhos que a cumprimentaram no caminho perceberam que algo estava errado, mas ela apenas acenou e continuou andando. Foi para a igreja, o único lugar onde sempre encontrou paz. Sentou-se no último banco e ficou lá por horas, tentando entender como sua vida havia desabado em questão de segundos. Pensou em todos os anos de casamento, em todos os sacrifícios que fez, em todas as vezes que colocou a família na frente dos seus próprios sonhos. Quando voltou para casa, já era noite. João estava na sala, esperando por ela. Lourdes havia ido embora. Ele tentou explicar. Disse que foi um momento de fraqueza, que não significava nada, que ainda amava Maria, mas ela não quis ouvir. Disse apenas que precisava de tempo para pensar, e foi dormir no quarto de hóspedes. Durante os dias seguintes, Maria continuou sua rotina normal. Acordava cedo, preparava o café, cuidava da casa, costurava... Mas por dentro, estava planejando algo. Não uma vingança cruel ou destrutiva, mas algo que faria justiça ao que havia sofrido. Algo que mostraria a todos quem eram realmente as pessoas que ela havia amado incondicionalmente. Lourdes tentou falar com ela várias vezes, mandou mensagens, apareceu na porta de casa, mas Maria não quis conversar. Disse apenas que precisava de tempo, que logo conversariam. João também tentou se aproximar, mas ela manteve a distância, tratando-o com educação, mas sem intimidade. O plano de Maria era simples, mas genial. Ela sabia que a família toda se reuniria no domingo seguinte para comemorar o aniversário de 15 anos de uma das netas. Era uma tradição que ela mesma havia criado e que todos respeitavam religiosamente. Seria a ocasião perfeita para revelar a verdade. Durante a semana, Maria trabalhou em silêncio. Pegou todas as mensagens que Lourdes havia enviado para João no celular dele, que ela conhecia há anos. Imprimiu conversas que duravam meses, fotos que os dois haviam trocado, evidências claras de que a traição não foi um momento de fraqueza, mas um caso que durava muito tempo. Também preparou uma carta, escrita à mão, com sua letra caprichada de costureira. Na carta contava toda a história, desde o início do casamento até o momento da descoberta. Não usou palavras de raiva ou ódio, mas sim de tristeza e decepção. Era um relato de uma mulher que havia dedicado a vida à família e descobriu que havia sido traída pelas pessoas que mais amava. No domingo, todos chegaram como sempre. Carlos com a esposa e os filhos, Fernanda com o marido e a filha adolescente. E até Roberto, que havia vindo de São Paulo, especialmente para o aniversário da sobrinha. Lourdes chegou mais tarde, visivelmente nervosa, mas tentando agir normalmente. Maria preparou o almoço como sempre fazia. Feijoada completa, farofa, couve refogada, laranja, tudo do jeito que a família gostava. A mesa estava posta com a toalha bordada que ela mesma havia feito, os pratos da louça boa que só usavam em ocasiões especiais, e as flores do jardim que ela cuidava com carinho. Durante o almoço, a conversa fluiu normalmente. Os netos contavam sobre a escola, os filhos falavam sobre o trabalho, João fazia suas piadas de sempre. Lourdes estava quieta, mas ninguém estranhou porque ela sempre foi mais tímida em reuniões familiares grandes. Quando todos terminaram de comer, Maria se levantou para buscar o bolo de aniversário. Mas em vez de voltar com o bolo, ela voltou com uma pasta contendo as evidências que havia reunido durante a semana, colocou a pasta no centro da mesa e disse que tinha algo importante para contar para a família. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para Maria, que estava estranhamente calma para quem estava prestes a revelar algo tão devastador. Ela começou a falar com voz firme, mas sem raiva, como se estivesse contando uma história que havia acontecido com outra pessoa.
Contou sobre a descoberta da traição, sobre como se sentiu ao ver o marido e a irmã juntos na sua própria cozinha, sobre como sua vida havia desabado naquele momento. Depois, abriu a pasta e mostrou as evidências, as mensagens, as fotos, as conversas que provavam que a traição não foi um caso isolado, mas um relacionamento que durava meses. O impacto foi devastador. Carlos se levantou da mesa com tanta força que derrubou a cadeira. Fernanda começou a chorar. Roberto ficou em silêncio, processando o que havia escutado. Os netos, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, perceberam que algo muito sério estava acontecendo. João tentou negar, depois tentou minimizar, depois tentou justificar. Lourdes chorava compulsivamente, pedindo perdão, dizendo que não sabia o que havia dado nela. Mas Maria não demonstrava emoção. Estava serena, como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Depois de mostrar todas as evidências, Maria leu a carta que havia escrito. Nela, não apenas contava a história da traição, mas também relembrava todos os momentos em que havia ajudado Lourdes. Todos os anos de casamento com João, todos os sacrifícios que havia feito pela família, era um relato devastador, mas sem uma palavra de ódio ou vingança. No final da carta, Maria disse algo que calou fundo no coração de todos os presentes. Eu não vou gritar com vocês. Não vou xingá-los, não vou tentar destruir suas vidas. Vocês já fizeram isso sozinhos. Eu apenas quero que todos saibam quem vocês realmente são, para que possam decidir se querem continuar tendo pessoas assim nas suas vidas. A reação da família foi imediata. Carlos expulsou João de casa na hora, dizendo que não queria mais vê-lo. Fernanda fez a mesma coisa com Lourdes, gritando que ela havia traído não apenas a mãe, mas toda a família. Roberto, que sempre foi o mais equilibrado, disse que precisava de tempo para processar tudo, mas que estava profundamente decepcionado com os dois. Os netos, mesmo sem entender completamente a situação, perceberam que o avô e a tia haviam feito algo muito errado com a vovó. A neta mais velha, de 15 anos, chegou até Maria e disse que ela sempre seria sua heroína, porque havia sido forte quando todos esperavam que ela fosse fraca. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela vizinhança. Maria não contou para ninguém, mas os filhos acabaram comentando com amigos próximos, e logo toda a comunidade sabia o que havia acontecido. A reação foi unânime: admiração por Maria e repúdio por João e Lourdes. João tentou voltar para casa algumas vezes, mas Maria não permitiu. Disse que ele poderia buscar suas coisas, mas que não eram mais casados. Ele acabou indo morar com o irmão em outra cidade, longe de todo o julgamento da comunidade. Lourdes também não conseguiu ficar na cidade. Foi morar com uma prima em Belo Horizonte, levando as filhas, que ficaram profundamente traumatizadas com toda a situação. Maria, por sua vez, descobriu uma força que não sabia que tinha. Continuou morando na mesma casa, continuou trabalhando como costureira, mas agora com uma dignidade que impressionava a todos. Ela não havia se vingado no sentido tradicional da palavra, mas havia feito algo muito mais poderoso, havia mostrado a verdade. As vizinhas começaram a procura lá para contar suas próprias histórias de traição e decepção. Maria se tornou uma espécie de conselheira não oficial da comunidade, alguém que as mulheres procuravam quando precisavam de força para enfrentar situações difíceis. Ela sempre ouvia com paciência e dava conselhos sábios, baseados na sua própria experiência. Os filhos de Maria ficaram ainda mais próximos dela depois de tudo o que aconteceu. Carlos passou a visitá-la todos os dias, ajudando com os trabalhos pesados da casa. Fernanda começou a trazer as filhas para passar as tardes com a avó, aprendendo a costurar e ouvindo histórias da família. Roberto ligava todo dia de São Paulo e vinha visitar lá pelo menos uma vez por mês. 6 meses depois do episódio, Maria recebeu uma carta de Lourdes. Nela, sua irmã pedia perdão mais uma vez. Dizia que havia procurado ajuda psicológica e que estava tentando entender por que havia feito aquilo. Dizia também que suas filhas perguntavam constantemente sobre a tia Maria e que ela sentia falta da família. Maria leu a carta várias vezes, mas não respondeu. Não por raiva ou desejo de vingança, mas porque sabia que algumas coisas não podem ser consertadas com palavras. A confiança, uma vez quebrada da forma como foi quebrada, não pode ser reconstruída. João também tentou contato algumas vezes, sempre através dos filhos. Dizia que estava arrependido, que queria voltar para casa, que estava disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar Maria, mas ela sempre dava a mesma resposta. Diga a ele que eu não tenho mais nada a falar. Ele sabe o que fez. 1 ano depois, Maria estava completamente transformada. Não fisicamente, mas espiritualmente. Havia uma serenidade nela que não existia antes, uma força que vinha de dentro. Ela havia descoberto que não precisava de ninguém para ser feliz,
que sua dignidade não dependia de outras pessoas. A história de Maria se tornou lenda na cidade. As pessoas falavam sobre como ela havia lidado com a traição, sobre como havia mantido a classe, mesmo na pior situação da sua vida. Jovens casais procuravam seus conselhos, mulheres traídas buscavam sua experiência, e ela sempre recebia a todos com carinho. Em uma entrevista que deu para o jornal local, Maria disse algo que resumia perfeitamente sua filosofia de vida. Eu não precisei me vingar, porque a verdade é a maior vingança que existe. Quando você mostra quem as pessoas realmente são, elas se destroem sozinhas. Eu apenas escolhi continuar sendo quem eu sempre fui, uma mulher de caráter. 2 anos depois, Maria conheceu Antônio, um viúvo de 60 anos que havia se mudado para a cidade. Ele havia ouvido a história dela e ficou impressionado com sua força e dignidade. Começaram uma amizade que aos poucos se transformou em algo mais profundo. Antônio não tentou substituir o que Maria havia perdido, mas sim construir algo novo com ela. Ele respeitava sua independência, admirava sua força e a apoiava em todos os momentos. Quando finalmente se casaram, foi uma cerimônia pequena, mas cheia de amor verdadeiro. O casamento de Maria com Antônio foi um símbolo de renovação para toda a comunidade. Mostrou que é possível recomeçar, que a vida pode surpreender mesmo quando tudo parece perdido. A festa foi simples, mas emocionante. Todos os filhos de Maria estavam lá, os netos, os amigos, as vizinhas que haviam se tornado tão importantes na sua vida. João não foi convidado, obviamente. Lourdes também não... Mas sua ausência não foi sentida como uma falta, mas sim como uma libertação. Maria havia construído uma nova família, baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Durante o discurso na festa, Maria disse algo que ficou gravado na memória de todos os presentes. Aprendi que perdoar não significa esquecer, e que seguir em frente não significa fingir que nada aconteceu. Significa escolher ser feliz apesar do que outros fizeram para nos destruir. Hoje, 5 anos depois da descoberta da traição, Maria é uma mulher completamente diferente. Ainda mora na mesma casa, ainda trabalha como costureira, mas agora divide a vida com Antônio e tem uma família que escolheu estar ao seu lado. Ela se tornou um exemplo de como a dignidade e a verdade podem ser mais poderosas que qualquer vingança. A história de Maria das Graças se espalhou muito além da sua cidade. Virou exemplo em grupos de apoio a mulheres traídas, foi contada em programas de rádio e até inspirou um documentário sobre resiliência feminina. Mas para ela, nada disso importa tanto quanto o fato de ter recuperado sua paz interior. Quando perguntada sobre o que faria diferente se pudesse voltar atrás, Maria sempre dá a mesma resposta: nada. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. A traição me mostrou quem eram as pessoas que eu amava e a forma como reagi me mostrou quem eu realmente era. Às vezes, a maior lição da vida vem disfarçada da maior dor. E assim, a mulher que foi traída pela irmã e humilhada pelo marido se tornou um símbolo de força e dignidade. Não porque se vingou, mas porque escolheu a verdade. Não porque destruiu os outros, mas porque se reconstruiu. Sua história continua inspirando pessoas em todo o país, provando que a maior vingança é simplesmente continuar sendo uma pessoa íntegra. A lição de Maria das Graças ecoou muito além das fronteiras da sua pequena cidade mineira. Provou que a verdade, dita com serenidade e dignidade, pode ser mais devastadora que qualquer grito de raiva. E que, às vezes, a maior força de uma mulher não está em como ela ataca, mas em como ela se levanta depois de ser derrubada. Esta é a história de uma mulher que escolheu ser lembrada não pela traição que sofreu, mas pela forma como reagiu a ela. Uma história que continua inspirando pessoas a encontrar força na verdade, dignidade na dor e esperança no recomeço.